Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos para mais uma aula de Técnica Dietética 2 com um tema muito gostoso. Olha, eu acho difícil nós pensarmos em alguém que não goste desse tema. Eu sou verdadeiramente apaixonada, né? Porque eu amo açúcar. Então, é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Um tema extremamente doce, gostoso, que fica bom qualquer hora aí, com qualquer coisa. E vamos aprender um pouquinho sobre o que é o açúcar, né? Quais as suas características, a aplicação em técnica dietética, seu valor nutricional. Uma aula bastante importante aí para nós, além de ser muito gostosa e muito saborosa. Só para relembrá-los, eu sei que está bem pequenininho, mas depois os meus alunos olham aí, né, mais de perto, que este tema açúcar, tá? Ele faz parte aí da nossa base tecnológica. Tá tão pequenininho que nem a Pro enxerga bem, a base tecnológica A6, que é o estudo dos açúcares. Então, tudo que a gente precisa estudar, né, e conhecer aí a respeito dos açúcares, certo? Então, vamos para o conceito, né? Todo mundo com certeza sabe o que significa açúcar, tem uma ideia do que é o açúcar, mas existe um conceito bem correto, né, do que é esse termo. Então, segundo a Anvisa, tá? Açúcar é a sacarose obtida da Saccharum officinarum ou Beta-alba por processos industriais adequados. Então, vamos pensar aí que açúcar tem a ver aí, na verdade, a sacarose. É todo produto alimentar, né? Fabricado industrialmente. Então, existe uma fabricação do açúcar pela indústria, né? Vocês sabem disso já. De sabor doce, solúvel em água, extraído sobretudo da cana-de-açúcar. Né? Aqui na nossa região aqui do interior de São Paulo, vocês veem bastante plantação de cana, né? Daqui a pouco começam aí, né, a colheita dessa cana, então aqui para nós isso é bem comum, tá? Mas também pode ser extraído da beterraba, como vocês veem aí, também chamado de sacarose, com aí a capacidade que tem de cristalizar. Comercialmente, o açúcar recebe o nome da planta de onde provém. E os mais importantes são o açúcar da cana, o açúcar da beterraba, e depois de refinado, gente, ele vai virar um carboidrato puro. O que seria um carboidrato puro? Nós vamos ter que retomar alguns conceitos que vocês já viram, mas só para a gente entender melhor. Na verdade, esse carboidrato puro, pessoal, ele é aí a fonte de glicose, tá? A fonte de mais fácil, de mais rápida absorção que existe. Comumente, utilizam esse termo para qualquer composto químico que faça parte dos grupos do carboidratos. Isso não é muito correto, né? Quando a gente falar carboidrato, é o termo mais correto, vocês sabem disso. Mas muitas vezes, popularmente, comumente, né, acabam usando esse termo açúcar quando eu quero aí relacionar, quando eu quero aí dar um exemplo, vamos pensar assim, exemplificar um carboidrato, tá? Aqui nós temos um resumão da classificação aí, né, do açúcar, tá? Na verdade, esta é uma classificação que vocês aprendem lá, né, numa matéria lá do primeiro módulo, Diagnóstico da Alimentação Humana, onde vocês estudam os carboidratos, uma disciplina muito gostosa. Então, vocês têm aí classificação monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Então, quando vocês pensam no grupo dos carboidratos, nós temos essas três classificações: monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. O nome já conta para nós, ó, mono, di, dois, poli, muitos.
tá? Esse 1, 2 e muito é a quantidade de moléculas que eles vão ter de glicose. Então, essa é a classificação principal que existe aí, pensando em açúcares como carboidratos, tá? Monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Vamos começar pelo monossacarídeo. O monossacarídeo, gente, ele não tem divisão, ele não tem quebra, ele já está no seu último, né, na sua última forma aí, mais simples que pode existir de carboidrato. Então, um monossacarídeo, ele já está pronto para ser absorvido pela nossa corrente sanguínea. Não tem mais como haver hidrólise, não tem mais como haver quebra, digestão. Ele já chegou no seu nível assim final, tá? Da digestão. Ele já é um monossacarídeo. Quais são os monossacarídeos que existem? São 3. Glicose, mais conhecida, né? A frutose e a galactose. É interessante que a gente já vai falar um pouquinho da galactose, que ela não é encontrada livre na nossa natureza. Somente ela vai aparecer aí na digestão dos disacarídeos, no caso da lactose, tá? Mas glicose, frutose e galactose. É importante, gente, a gente lembrar que essa denominação ose, né? Tudo que tem esse finalzinho, esse sufixo aí, ose, significa o quê? Açúcar. Então já fica fácil de a gente lembrar. Disacarídeos. Disacarídeos vem de di, é uma dupla, de 2. Disacarídeo, eles são 3 os disacarídeos que existem: a lactose, a maltose e a sacarose. Também, né, terminam em ose, também já nos remete aí que é um açúcar. E como que esses disacarídeos eles são formados? Se ele é um di, significa que eles são formados por 2 monossacarídeos. 2 monossacarídeos que se juntaram e formaram o disacarídeo. Quando acontece a digestão, quando acontece a quebra desse disacarídeo, quando acontece a hidrólise desse disacarídeo, o que acontece? Esses 2 eles vão se separar, fica um de um lado e outro de outro. Vamos ver aí os disacarídeos. A lactose, né, super conhecida, popularmente, né, a gente pode falar que ela é o carboidrato presente no leite. A lactose é formada por 2 monossacarídeos, como vocês estão vendo aí, a glicose e a galactose. O outro disacarídeo, a sacarose, tá? Na verdade, a sacarose, ela é, assim, para nós, né, o açúcar de mesa. É o açúcar da cana-de-açúcar, tá? Então, é um açúcar mais popular aí que existe. A sacarose, ela é composta por 2 monossacarídeos também, que é glicose e frutose. A frutose, né, como a gente já lembra, é o açúcar das frutas, né? Muito fácil aí de gravar. E por último, o outro disacarídeo que nós temos é a maltose, tá? A maltose, aí a gente pode lembrar do malte, tem a ver sim, mas ela aparece, gente, quando começar a quebrar, quando começar a ser digerido o amido. Eu já vou falar do amido, que é o nosso polissacarídeo. Então, a maltose, ela é formada por 2 moléculas de glicose, glicose mais glicose. Então, já vimos os monossacarídeos, acabamos de ver os disacarídeos, agora nós vamos para os polissacarídeos. Poli de ser bastante, tá? De ser várias moléculas de glicose. Os polissacarídeos que existem são o amido, né, que vai ser muito falado, as fibras, e as fibras a gente pode dividir entre celulose e pectina, e também o glicogênio, que eu vou só relembrar com vocês, né? Que é aquela forma de carboidrato que nós armazenamos no fígado e nos músculos. Então, também o glicogênio é uma forma, é uma reserva que o nosso organismo faz de carboidratos, tá? Muito interessante aí.
Na verdade, na nossa aula, né, o que a gente mais destaca hoje, pensando em açúcar, tá? Nós vamos focar aí nos monossacarídeos, não tem como. Quando nós trabalhamos cereais, talvez vocês se lembrem, nós focamos bastante também no amido, tá? Que é um polissacarídeo. E daqui a pouco, né, nossa próxima aulinha aí vai ser sobre massas, tá? Aonde a gente também vai voltar a falar um pouquinho do amido, não tem jeito. Mas está tudo englobado, né, no grupo grande aí, no macronutriente chamado de carboidrato. Bom, armazenamento e aquisição do açúcar. Vocês sabem já, né, desde muito tempo, que o açúcar ele é considerado um alimento não perecível, certo? Até porque ele é seco, gente, né? Ele não tem umidade. E o que bactéria adora, ama? Atividade de água, né? Então, o açúcar, quais os cuidados que eu tenho que ter com ele? Pensando na compra, né? Pensar na embalagem, certo? Essa embalagem deve estar íntegra, deve estar limpa também. E quais os cuidados que eu preciso ter com o armazenamento do açúcar? Poucos cuidados, nada muito assim, né, significativo. Guardá-lo em local seco, em local fresco, longe de umidade, longe de produtos com odores fortes aí, né? Nada de variação brusca de temperatura, não preciso guardar açúcar em geladeira, certo? E o que pode empedrar este açúcar, né? É o que? A presença nele de umidade. Então, nós temos que correr de umidade e de ambientes úmidos e também variações de temperatura. Então, vocês podem também perceber que no inverno, no friozinho, né, há uma probabilidade do açúcar empedrar, tá? Por conta dessa variação de temperatura. Açúcar cristal e granulado, um prazo de validade de 2 anos, se a gente conservar em condições corretas. Açúcar refinado, validade de 1 ano. E o xarope simples, que nós vamos ver, né, que é o líquido aí, a validade de 15 dias. E o invertido, de 60 dias. Então, vocês percebem, né, como demora, né? Como ele tem uma validade prolongada. Eu, particularmente, ainda nunca vi nenhum açúcar vencer. Não dá tempo, né, gente? A gente usa muito açúcar, daí não dá tempo de vencer. Bom, aqui nesta tabela, gente, eu gostaria aqui de destacar com vocês, né, tipos de embalagem, duração de armazenamento e sinais de decomposição que esse açúcar pode nos mostrar, tá? Não vou ler todos para vocês, não acho necessário, vocês têm os slides depois aí para olhar, né? Mas é interessante, por exemplo, ó, o primeiro é que tá para nós, o açúcar mesmo, tá? Onde ele vem para nós? Pacotes plásticos e caixas, geralmente é a embalagem dele. Cuidado, duração com a armazenagem dele, gente. Local seco e arejado, ao abrigo de luz, tá? Não ter umidade, então por isso que fala já um local seco aí. E maior duração se mantido a 15 graus. Se ele se decompõe, pode ser por fermentação, se ele tem contato com a umidade. Então, evitar, como eu já falei para vocês aí, que entre umidade. Os outros que estão aqui na nossa tabela são mel e geleias, doces em pastas, balas e bombons, sorvetes e picolés. Tudo dentro do grupo de doce, né, de açúcar, tá? E daí falando especificadamente de cada um, a sua embalagem, né, e como armazenar. Vocês sabem já, quando vocês estudarem mais profundamente aí os processos, né, de conservação dos alimentos, vocês vão se lembrar que o açúcar é uma forma de conservação. Por quê? Porque ele, né, ele diminui a quantidade de água, né? E, na verdade, eu consigo
conservar, prolongar mais a vida útil do alimento. Com relação ao valor nutricional, né? Nós temos, gente, às vezes uma mania talvez um pouco errada, né? Que a gente acaba chamando, né, o açúcar de caloria vazia, né? Eu mesma já usei muito esse termo, mas acho que não é legal, que não vale a pena, né? O açúcar, gente, ele tem, né, valor nutricional sim. Se nós pensarmos, ele é uma fonte assim significativa de carboidrato, né? Porque se eu pensar na forma mais simples, né, do açúcar, pensando já na glicose, ele é um nutriente de rápida absorção. A glicose ela já está na forma, gente, de ser absorvida pela célula, de estar já na corrente sanguínea. E tem uma função importante, sim, que é de nos dar energia. O que acontece, pessoal? Acontece que, lógico, né, o exagero desse nutriente não é legal, né? O exagero da glicose, de uma certa forma, faz mal para a nossa saúde, né? Estou forçando aí, comprometendo alguns órgãos, como por exemplo o fígado, estou comprometendo aí o funcionamento da insulina. São coisas que nós vamos entender melhor, né, quando estudarmos algumas doenças também. Mas ele é um nutriente importante, tá? Pensando aí no melado, né? O pessoal usa o termo melaço também, que vem da cana-de-açúcar. Ele é um alimento extremamente bom, saudável. Olhe bem, gente, ele é rico em ferro, tá? Um pouco de cálcio, mas também tem as vitaminas do complexo B. A rapadura, né, que é feita desse produto, possui quantidades moderadas de ferro e de cálcio. Então, até podemos falar, né, que temos alguns micronutrientes presentes nesse alimento, ok? Eu vou tentar passar aí rapidamente com vocês, gente, sobre algumas propriedades dos açúcares, propriedades importantes que eles possuem. Eu listei essas propriedades aqui nessa nossa figura, tá? Então, a gente vai passar agora por todas essas propriedades que os açúcares têm. A primeira propriedade, que vocês com certeza sabem, é a doçura, né? E como eu brinquei com vocês aqui, doçura nunca é demais, né? A gente fala, é tão bom ser doce, né? O doce é tão gostoso, né? E a doçura é uma propriedade super característica do açúcar, tá? Ele tem uma propriedade intrínseca, quer dizer, dele mesmo, ninguém tira dele isso, de conferir o sabor doce aos alimentos. Na verdade, nós já estudamos quais são, né, os açúcares, certo? Estudamos aí a questão dos mônidos disacarídeos. O que vai acontecer, gente, é a diferença, né, vai mudar aí o grau de doçura, certo? Então, esta sequência que eu coloco aqui para vocês agora, né, é um grau de doçura em escala decrescente, certo? Ele decresce, então é do mais doce para o menos doce, certo? Então, vamos lá. Frutose, sacarose, glicose, maltose e lactose. Entenderam? Uma escala decrescente do mais doce para o menos doce. Então, isso acontece, essa diferença aí dentro, né, dos carboidratos. Uma outra característica que o açúcar tem é a higroscopicidade. Higroscopicidade, difícil de falar esse nome. Higroscopicidade. Tem a ver com água, né? Porque a gente já pensa em higro, né? É a capacidade do açúcar de absorver umidade do ar, umidade da atmosfera e produzir e formar os torrões, aquelas pedras de açúcar. Os açúcares são mais higroscópicos quanto menor for o tamanho dos cristais, devido à maior superfície de contato.
Então, pense nos grãozinhos, nos cristalzinhos de açúcar, ok? A gente não tem açúcar refinado, açúcar cristal. Se nós pensarmos, o açúcar refinado, né, o nome já fala, né, ele é mais fino, certo? Então, o açúcar refinado é mais fácil de hidratar do que o cristal, porque a superfície dele é maior, tá? A presença de açúcar nos bolos aumenta o seu tempo de prateleira. Olha que interessante, né? Então, um bolo que tem açúcar, ele tem uma durabilidade maior. Por quê? Retém água, certo? Estes demoram a endurecer, ficam mais úmidos e mais palatáveis. Então, por isso que bolo, né, não é um alimento, uma preparação, vamos por assim, não é uma preparação que se estraga facilmente. Não, não é, tá? O açúcar ajuda nisso. No caso de pudins, o excesso de açúcar é prejudicial, porque ele compete o amido com a água e não forma goma, deixando o pudim com textura amolecida. É que no pudim, né, nós vamos acabar tendo aí duas substâncias, e aqui eu quero que vocês pensem muito mais aqui no pudim de padaria. Sabe aquele pudim que vai farinha de trigo, né? Esse pudim, tá, gente? Ele vai, gente, aqui eu tenho o açúcar e o amido. Os dois competem pela água e pode acontecer de, se eu pôr muito açúcar no pudim, ele ficar com uma textura amolecida, né? Por conta dessa absorção aí de água. Conservação aí pelo açúcar. O açúcar ajuda a diminuir o desenvolvimento de micro-organismos. Nós já falamos sobre isso hoje, né? Então, aqui nós estamos reafirmando que o açúcar ele é utilizado também, gente, como um meio de conservação dos alimentos. Atua como antioxidante, protegendo as frutas em conserva. Vocês já viram aí os enlatados, por exemplo, um pêssego em calda, um abacaxi em calda. Essa calda de açúcar, né, tá ajudando a evitar aí a oxidação dessas frutas, que são alimentos totalmente perecíveis. Limita a tendência das gorduras utilizadas na pastelaria de ficarem rançosas. Então, aí a gente vê a contribuição do açúcar para as massas doces, tá? Uma massa folhada, uma torta doce, evita que essa massa fique rançosa, forme o ranço e fique com sabor horrível, né? Um sabor ruim e também que se deteriore, certo? Solubilidade do açúcar. É solúvel em água. Então, é fácil misturar aí açúcar e água. Nós já estudamos lá atrás gorduras, óleos e gorduras. E nós já falamos que óleo e gordura é insolúvel em água, né? Não se mistura. O açúcar, ele se mistura. Essa solubilidade varia entre 30% a 80%. Olha que legal, né? Então, ele pode chegar aí a quase 100% de ser solúvel na água, 80%, gente. Sua solubilidade é diretamente proporcional ao aumento da temperatura, ou seja, quanto mais eu aqueço, quanto mais eu subo a temperatura, 50, 60, 70, 80, 90, né? Eu estou aumentando a temperatura, mais ele é solúvel na água. Então, significa que na água fria, como eu pus aí para vocês, a solubilidade é baixa, mas numa água quente ela vai ser muito maior, certo? Sabores, gente. Em pequenas quantidades, o açúcar pode intensificar ou aumentar os sabores. Desculpe, intensificar quer dizer aumentar ou atenuar, né? Ou minimizar os sabores. Então, vocês já observaram isso? Que a gente não usa só o açúcar pensando assim no doce, né? Na sobremesa. Um exemplo muito típico que muitas pessoas, eu sei porque a minha mãe sempre fez assim, utiliza o açúcar
é no molho de tomate. O molho de tomate, né, ele é extremamente ácido, né? Porque o tomate, ele é um produto ácido. Então, o que que a gente faz para atenuar, né? Para minimizar essa acidez e deixar esse molho mais leve? Muita gente adiciona o açúcar. Mistura, aquece, né? Porque vocês acabaram de ver que quanto maior temperatura, mais solúvel ele é. Então, mistura ele aí, fica ótimo o molho de tomate, tá? Então, é um exemplo aí de dar essa melhorada, né, com relação aos sabores, tá? Coloração. Açúcar muda de cor? Sim, com certeza, tá? O açúcar, ele passa pelo processo de coloração através da caramelização. Quando ele carameliza, né, gente, ele produz graus de cor específicos na crosta de pães, bolos e bombons. Então, quando, gente, a gente pensa em produtos da panificação, por exemplo, gente, é impossível, né, a gente não associar o uso de açúcar, né, até por conta de cor, né, até para dar aquele final, aquela aparência final aí nesses produtos, como está falando aqui. Fermentação. Ele tem importância na fermentação? Muita importância. Não sei se alguém aqui que está assistindo a aula já teve a oportunidade de fazer um pão caseiro em casa, né? E de fazer pão em casa, né? Pão caseiro. E geralmente as etapas, né? A gente fala o quê? Para a gente diluir o fermento que eu estou usando, né? Que é o processo que vai fazer aí o agente de crescimento, tá? Então ela vai aí diluir o fermento no açúcar. Percebam muitas vezes nas receitas, isso é muito legal, porque o açúcar na panificação, ele é utilizado para aumentar a velocidade da fermentação. Então é como se o açúcar fosse um alimento para o fermento, né? Para o micro-organismo ali. É um micro-organismo saudável, claro, mas esse aumento aí entre 6 a 8%, tá? Se eu exagerar, ele pode acontecer o contrário. Ele pode acontecer o retardamento, né, dessa fermentação por conta da osmose. Ele vai querer puxar para ele, para o açúcar, né, e não vai permitir o crescimento da massa. Então, por isso que nós temos uma quantidade correta para usar. O açúcar age como um alimento para o levedo na produção de algumas bebidas alcoólicas fermentadas. Então, por isso que até na produção de bebidas a gente vê a presença do açúcar, tá? Porque ele usa aí na formação de levedo, certo? Bom, gente, continuando aí. Então, gente, uma outra propriedade, né, que nós vemos aqui do açúcar é a caramelização. Ele forma aí essa cor maravilhosa que vocês estão vendo aí no desenho, né? Então, quando a gente está trabalhando com essa calda de açúcar e a gente expõe, né, esse açúcar ao calor seco, tá? Ele começa a derreter, então vai formar aqueles cristalzinhos, parece que vai ser duro de mexer, né? Ele começa a derreter e se transforma num xarope espesso, num xarope grosso, como vocês estão percebendo. A sua cor vai mudando, tá? Então, ele altera de cor, ele começa com uma cor bem clara, né? E depois vai escurecendo. Aí trago para vocês, ele começa com um amarelo pálido e depois vai ficando mais para uma cor marrom. Para acontecer essa caramelização, pessoal, precisa que eu trabalhe com uma temperatura acima do seu ponto de fusão. Então, vamos lembrar ponto de fusão. A gente chegou a falar sobre isso na aula de óleos e gorduras. Mas ponto de fusão ou temperatura de fusão, né, é a temperatura em que ele muda de estado, lembram? Do estado sólido para o estado líquido. Forma um pigmento, né? Por isso que ele tem essa cor.
Esse pigmento chama melanoidina. Melanoidina. Então, tem esse pigmento presente aí. E diferentes tipos de açúcar caramelizam em temperaturas diferentes. Então, na verdade, não tenho como a gente falar numa temperatura exata de caramelização para vocês. Por quê? Vai depender do tipo de açúcar que nós estamos usando para ele caramelizar aí em temperaturas diferentes. Um açúcar muito comum, muito falado, é o açúcar invertido. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, mas é um açúcar extremamente importante industrialmente, gente, o açúcar invertido. O açúcar comum, quando a gente já viu lá, ele é um disacarídeo, lembram? Que a sacarose, que eu falei para vocês, ele é formado por glicose e por frutose. Ótimo, é um disacarídeo. Quando a sacarose é misturada com água, ocorre uma reação química chamada hidrólise, que separa esses dois componentes. Então, ficou glicose separado de frutose por conta dessa água. E esse açúcar, ele tem um outro nome daí. Ele é chamado de açúcar invertido. E o que é interessante é que a forma de a gente ver esse açúcar invertido, gente, ele é líquida. Ele vira um xarope, tá? Bem parecido com a foto que está aí para vocês. O açúcar invertido não cristaliza, então por isso que ele é fantástico na indústria, tá? É um agente umectante, evitando o ressecamento do produto. Assegura a maciez, garante que não ocorra o endurecimento e proporciona uma textura mais leve e um sabor mais suave. Então, ele é assim o top aí de ser utilizado industrialmente e em produtos de panificação também. O seu poder de adoçar, então quando a gente pensa aí no seu poder edulcorante que está falando aí, é de 20 a 30% maior. Então, ele adoça muito mais ainda, tá? Realça a cor e a crocância dos alimentos e nas tortas e doces mais delicados, melhora a textura. Então, gente, não tem como nós pensarmos na indústria alimentícia, né, nesses produtos de doces, tá? Sem o uso do açúcar invertido, certo? Ele é, assim, extremamente importante, né, para a fabricação desses produtos. Como eu já falei, ele é mais doce do que a sacarose, certo? Usado em confeitos transparentes, porque vocês viram a cor dele lá como é linda, né? Em produtos lácteos, como o doce de leite, evita a cristalização e intensifica o aroma. Em sorvetes, devido ao seu alto poder adoçante, permite menor adição e uma textura mais macia. Então, não precisa usar tanto, porque ele é mais doce e proporciona uma textura mais macia. Aquecido a 200 graus, transforma-se em corante caramelo, utilizado para colorir sucos, aperitivos, cerveja e vinagres. Então, é muito legal o uso do açúcar invertido. Outra propriedade que nós percebemos no açúcar é a cristalização, tá? Então, como o nome diz, né, ele permite a formação de cristais. A gente vê muito isso. Impossível, acho que todo mundo já comeu aqui o algodão doce, né? Então, você põe na boca, ele tem os cristalzinhos de açúcar, porque o açúcar ele faz a cristalização. Colocamos no equipamento, claro, vocês já viram, né? O equipamento que vai fazer a agitação do açúcar, certo? E essa agitação proporciona a cristalização. Outro exemplo, fondante. Uma cobertura espessa, tipo glacê, olha aí na foto do bolo, feita de açúcar e usada para cobrir bolos e doces. Então, você também põe essa cobertura, a sensação de quando a gente põe essa cobertura na boca é também a sensação de cristalzinhos de açúcar. Em determinadas preparações, isso não é desejado,
pois proporciona uma textura arenosa. Então, é claro, gente, né? Não é sempre que a gente quer dar essa característica aí para o meu doce da cristalização, porque parece uma areinha, né? A textura, o que eu sinto na boca. Mas, em alguns produtos é indispensável, como são os exemplos que eu pus para vocês aqui. Esse glacê e também o algodão doce. Ingredientes que retardam a cristalização: xarope de milho, açúcar invertido e não agitar. Por isso que não tem como eu fazer o algodão doce se não for na máquina, porque ele agita, né? Ele vai girando ali e com o palito ele vai formando, né, o algodão, né? Ele vai fazendo aquela cristalização do açúcar. Não mexer a solução de açúcar e água. Limpar as laterais da panela com uma escova molhada em água, para remover os cristais que possam ter ficado depositados ali. Quando a calda começa a ferver, cobrir a panela e deixar ferver por vários minutos. O vapor condensado se encarregará de limpar as laterais da panela, né? Então, são dicas aí que eles utilizam neste processo. Como a sacarose, como o açúcar, se vocês quiserem pensar assim, né? Pensando aí no açúcar de mesa, como a sacarose é vendida, como ela é comercializada, tá? Aqui eu coloquei alguns tipos para vocês. Granulado ou cristal, né? Para nós o açúcar cristal. O açúcar refinado, que na verdade os cristais dele são bem fininhos, né? Açúcar moído, açúcar de confeiteiro. Quem já viu o açúcar de confeiteiro, ele é muito fino, né? Ele parece um talco aí. Então, até tem muita gente que fala assim, nossa, não tenho açúcar de confeiteiro, às vezes o que faz? Bate, né, no liquidificador o açúcar refinado. Não fica tão fino, tá, gente? Mas dá uma lembrança, certo? É um jeito aí de a gente se sair. Candy, que são os cristais grandes, é muito bonito esse açúcar. Em cubos ou tabletes também, muito bonito. Ele é feito, né, em forminhas. Então, depois que ele é cristalizado, né, fala assim, ó, adiciona uma solução quente de açúcar e a hora que esfriou, retira da forma, ele forma os cubinhos. Ele é muito decorativo, né, esse açúcar em cubos ou tabletes. O demerara, olha que interessante o açúcar demerara. Retirado diretamente do melado de cana. De cor escura, não é lavado ou passado por nenhum processo de purificação. É um produto instável e em pedra com facilidade. Mas se vocês pensarem, né, em refinamento, vamos pensar assim, o demerara é o primeiro, tá? Depois tem o mascavo, certo? Então, por isso também que o demerara, ele não tem um preço muito em conta, né? Ele é um açúcar caro, tá? Mas ele é o primeiro ali que foi retirado, certo? Ali da cana. Mas tem um porém, né? Um cuidado aí, que ele tem uma durabilidade menor e ele também em pedra, certo? Depois temos um super comum já falado, que é o mascavo, né? O mascavo açúcar bruto, escuro, uma cor bem marrom, certo? Obtida da primeira extração da cana-de-açúcar. Como o mascavo não passa pela etapa de refinamento, ele conserva o cálcio, o ferro e os sais minerais. Mas o seu gosto é bem parecido com o caldo de cana, desagrada algumas pessoas. Então, não é todo mundo, né, que gosta de usar o açúcar mascavo. Se nós pensarmos aí na comparação e alguém perguntar para a gente, o açúcar mascavo, ele é mais saudável, nutricionalmente, ele é melhor do que o açúcar branco nosso? Sim, com certeza, tá? Aí mesmo está falando aí dos nutrientes que eu consigo conservar no açúcar mascavo. Mas ele tem um gosto característico. E também uma cor, né? Ele é mais escuro, porque não passou ainda pelo processo de refinamento. E essa cor muitas vezes também pode desagradar
por conta de não ser útil aí em algumas preparações, certo? Melado ou rapadura, obtido a partir da fervura do caldo de cana, pode ter ali uma concentração de 65 a 70% de açúcar e 30% de água. Contém sacarose, frutose e vitaminas do complexo B. O melado, gente, ele é muito nutritivo, tá? Ele é calórico, né? Mas é muito nutritivo. Tem algumas regiões do Brasil, né, que as pessoas têm o hábito de comer o melado com farinha, né? Eu já passei por isso, já comi. É bem gostoso. Tem um sabor característico aí. Tem o açúcar aí para confeitar, certo? Pulverizado e pode ser adicionado corantes que são permitidos, né? Para mudar o visual aí, dar uma cor, certo? O açúcar líquido aqui pra gente, né? Ele ali seria o açúcar invertido, tá? Ele é destinado aí para indústrias. O açúcar orgânico, caríssimo, né? O açúcar orgânico, ele tem que ter o selo de um produto orgânico, como vocês já viram. Por quê, gente? Ele é produzido daí sem nenhum aditivo químico, certo? Então, nenhum fertilizante, nada. Tudo isso é substituído, né, por um sistema integrado de nutrição orgânica para proteger o solo e melhorar as suas características físicas e químicas. Então, é um produto orgânico, claro, extremamente saudável, sem uso de agrotóxicos, de fertilizantes e tal, mas não é um produto barato, tá? Açúcar aromatizado, olha que show! Aromatizado com baunilha e com aroma cítrico. Olha que interessante, com baunilha. Fica aí um pote com 1 ou 2 favas de baunilha por pelo menos 2 semanas e ele pega o aroma da baunilha. Aroma cítrico, colocados em tiras finas e longas de casca de laranja, limão ou lima por pelo menos 3 dias antes do uso. E o açúcar perfumado, adicionado de ervas e especiarias como o alecrim, a canela e o cravo da Índia, ideal para pudins e sobremesas à base de frutas. Então, nós temos ainda esses tipos de açúcar, né? O açúcar aromatizado e o açúcar perfumado. Uma figura, né? Só para ilustrar para vocês aí os tipos de açúcar, para vocês também se lembrarem, tá? E não tem como a gente falar de doce, de açúcar, né, e tal, e não citarmos o mel, né? Que também tem esse poder doce, tá? Olha o mel, fluido viscoso, né? Faltou o ali, me perdoe. Fluido viscoso, aromático e doce elaborado, né, pelas abelhas. Sua composição e características sensoriais, como sabor e cor, podem sofrer variações de acordo com a sua origem floral. Então, de acordo com o néctar, né, que foi tirado lá das abelhas, eu tenho aí as variações do mel, tá? O mel, infelizmente, né, ele é colocado aqui para vocês essa importância de a gente saber que o mel também sempre foi um produto que sofreu adulterações, tá? Então, eu preciso muito saber a procedência desse mel, né? Porque eles sofrem essas adulterações. Ele é colocado xarope de milho, ele é adicionado água, ele é adicionado glicose, ele é adicionado melado, e daí não é o mel mais puro de abelha, certo? Então, tomar esse cuidado aí. Uso culinário de açúcares agora, né? Para a gente terminar. Então, onde usar, né? Pensando aí na técnica dietética, né? Onde usar aí os açúcares. Gente, tem muito uso. Então, o que eu fiz? Eu peguei esta tabela, tá? Eu sei que ela tá pequena aí para vocês, mas vocês visualizam ela de perto depois, certo? E tem os tipos de açúcar nesta coluna e nesta outra coluna onde usar. Então, eu vou ler um para vocês aqui, ó. Por exemplo, melaço, tá? Melaço eu posso usar em
Até eu que tá pequeno até para mim aqui, ó. Em biscoitos, caldas de chocolate, perdão, biscoitos, bolos de frutas e pudins. Uma ideia de usar. Glicose e frutose. Usar como adoçante mesmo, né? Como um produto para adoçar e em produtos industriais. O mel, tá? Usar como adoçante, consumo direto, comer mesmo o mel, né? Pão de mel, bolos, pães e iogurtes e acompanhamento de frutas. Então, aqui tem sugestões, né? Dependendo do tipo de açúcar que a gente está usando, em que preparações culinárias que eles combinam, tá? Qual seria o uso culinário aí dele? Caldas de açúcar, gente, meu Deus, eu sou uma pessoa que eu preciso fazer um curso de calda de açúcar. Eu tenho certeza disso, porque eu tenho um pavor da minha calda. Então, essa aula, de uma certa forma, foi muito boa para mim, né? Porque tem algumas dicas aqui. E toda vez que eu ia fazer pudim, né, eu me apavorava com a calda e fazia o quê? Dava a calda para o meu marido fazer. Gente, é sério, né? E a calda dele fica maravilhosa, nunca dá errado, né? Mas tem a ver com o processo e também acho que a calma da pessoa ajuda, colabora aí, certo? Para o preparo de caldas, o açúcar deve ser dissolvido em água fria, mexendo-se aí em fogo baixo delicadamente até ferver. Não mexer a calda após a fervura, para ela não cristalizar. Proporção para fazer 2 partes de açúcar para 1 de água. Então, mais açúcar e menos água, tá? Para ficar doce. A exatidão da temperatura da calda só poderá ser verificada com um termômetro, pelo amor de Deus, porque é hiper quente, né? Então, tomar cuidado aí. Olha os tipos de calda que tem, gente. Isso para mim é desesperador, né? Que eu já acho que tá dando tudo errado. Mas tem fio fino, fio forte, pérola, bala mole, bala dura, vidrada e caramelo. Então, o pessoal que entende, né, disso, que pessoal de gastronomia, né, gente? Tem o pessoal aí especializado em confeitaria, com certeza. O pessoal que sabe muito fazer, tem esse dom da prática, né? Eles colocam aí para nós os tipos de calda de açúcar, né? Olha um outro desenho que eu achei muito interessante os tipos de calda e aí vai mostrando para nós a temperatura, né, que ela tem que atingir para dar esse tipo de calda, tá? Muito difícil. Para mim, um negócio muito difícil. Olhe um outro desenho. Ficou pequenininho para vocês aqui, mas depois vocês olhem, né, de perto. É muito legal, tá? Então, aqui vocês têm, ó, caramelo, caramelo médio, caramelo escuro, caramelo claro. Depois nós temos aí duro, mole, bala dura, bala fina e as temperaturas que eles vão atingindo, tá? Muito interessante. Uma outra coisa que eu já comentei com vocês, né, que o açúcar é super utilizado na confeitaria, é o fondant, certo? Olhe bem, para o preparo utilizam-se 250 gramas de açúcar refinado, 75 ml de água e 20 gramas de glucose, que é o açúcar invertido. Levar ao fogo todos os ingredientes até atingir 115 graus. Desligar o fogo e despejar sobre uma superfície de mármore untada com óleo e espalhar um pouco de água sobre a superfície. Quando a mistura chegar a 43 graus, então esfriou, certo? Levar à batedeira, bater vagarosamente até adquirir uma consistência cremosa e uma cor branca. Amplamente utilizado em confeitaria, como cobertura e decoração de doces. Eu penso já no camafeu, gente. Tem como, né? Nossa, é maravilhoso, tá? Se preparado da forma correta, ao secar, atinge um ponto cremoso, macio e brilhante,
que embeleza, mas o principal, que protege o item de confeitaria. Então, pensem que essa massinha branca, né, que forma, que o pessoal recheia bolos, recheia camafeu, recheia docinhos, né? Ele fica durinho, depois firminho, além de ser bonito, né, da cor, ele tem ainda essa propriedade de proteger, né, esse item da confeitaria. Deve ser super difícil de fazer. Ai, eu nem me atrevo, mas eu queria comentar isso com vocês. Depois a gente assiste um vídeo aí de como que faz, tá? E por último, né, o glacê real, super famoso, conhecido também, esse dá mais coragem, tá? É uma mistura de claras e açúcar. Batem-se 2 claras em espuma, junta-se 1 colher de sopa de suco de limão e 450 gramas de açúcar aos poucos. Continua a bater até obter uma mistura espessa, lisa e brilhante. Para ela não secar, deve-se tapar a tigela com um pano úmido, né? Porque senão ela acaba ressecando. E se eu for guardar, né, para usar posteriormente, eu devo pôr aí dentro de um saco plástico na geladeira. O problema do glacê, gente, que nós temos que falar, né, é a questão de que pode acontecer a contaminação. Então, é interessante, né, para quem trabalha com confeitaria, com bolo, trabalhar com as claras industrializadas, né, que daí não tem problema, porque são claras que já passaram pelo processo aí de industrialização e ele não é perigoso, né? Não tem mais o perigo aí da salmonela. Nós já estudamos ovos nesse semestre, então nós vimos que é possível hoje, né? Nós temos o ovo, né? Industrializado, existe o ovo em pó, existe o ovo líquido, tá? E a indústria já consegue trabalhar com clara e gema separado, né? Exatamente aí para a questão da industrialização. Perfeito? Isso aí, pessoal. Tenho certeza que essa aula, né, adoçou, né, o nosso paladar, dá vontade de comer doce, açúcar. E muito interessante nós conhecermos os diversos tipos de açúcar que existem, com certeza. E em continuidade aí ao nosso assunto, né, nós vamos trabalhar logo aí com as massas. E quando a gente fala de massas, a gente vai falar, né, também das massas salgadas, mas também das massas doces aí, fechando um pouquinho, né, usando a questão aí do açúcar, tá bom? Beijo para vocês, uma boa aula, estudem também, porque é um assunto complicado. Vamos ver vídeos aí de como fazer caldas, como fazer esses glacês. Eu tenho muita insegurança nisso, né? Não acho fácil, mas tem que treinar, né? Não estamos podendo fazer aula prática presencial, mas dá para treinar em casa aí, certo? Então fiquem com Deus, gente. Até a próxima aula, viu? Um beijão.